havia enviado um pôster para o ENIP, né, que é um projeto de pesquisa, uma pesquisa que está em andamento. E muito gentilmente o Jader me convidou para estar apresentando também, para estar mesmo trocando uma experiência com o pessoal aqui da Liga, que eu conheci muito recentemente através da internet. Então, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade de estar aqui apresentando, pelo espaço e pela boa recepção mesmo que eu tive aqui no evento. No caso, o meu trabalho em questão, eu estou analisando os embates envolvendo o espiritismo em Uberaba. Acho que é uma coisa que é importante frisar, porque muitas vezes que a gente fala em Uberaba, a gente já pensa imediatamente na figura do Chico Xavier. Só que, antes da chegada do Chico Xavier em Uberaba, em 1959, o espiritismo em Uberaba já vinha consolidando na história muito forte, inclusive com razoável expressividade, e que às vezes as pessoas não têm conhecimento dessa história. Desde o final do século XIX, a gente já encontra a presença do espiritismo em Uberaba, tanto em pequenas reuniões em casas de pessoas específicas, e depois, já no virada do século, já com a criação de centros espíritas. Para uma cidade que tinha 30 a 40 mil habitantes, no máximo no começo do século, dada que em 1902 a gente já tinha 8 centros espíritas em atuação na cidade de Uberaba. Apesar de também essa atuação do espiritismo entrou em evidente conflito com a Igreja Católica, que era muito presente na região, até por ser uma cidade extremamente conservadora, e a presença muito marcada da Igreja Católica, da questão da política mesmo, da questão política que era extremamente influente mesmo. Então, mas para a gente ter uma visão desse cenário, para passar para as 3 figuras em questão em que eu quero analisar. A primeira que eu vou analisar é Dom Alexandre Gonçalves do Amaral, e ele foi uma figura de extrema expressão da Igreja Católica. Foi ordenado padre com 23 anos de idade, foi o bispo mais novo da história da Igreja Católica, um homem de extrema cultura e de extrema influência na Igreja Católica, teve o maior tempo de bispado na história da Igreja Católica, e ele foi assim, era poliglota, muito culto mesmo, e era conhecido por enfrentar mesmo o espiritismo. E ao longo da sua trajetória, vamos ter inúmeras passagens em que ele combateu de frente o espiritismo, através do jornal Correio Católico, através do uso da sua influência política, que a gente vai perceber aqui ao longo do trabalho. A próxima figura é o doutor Inácio Ferreira, médico psiquiatra, atuou no Sanatório Espírita de Uberaba como diretor clínico desde a sua fundação, em 1933, onde ele passou a pesquisar, atuar como diretor clínico e passou a pesquisar os casos sob a ótica do espiritismo. Ele não era espírita, ele se tornou espírita dentro do sanatório ao pesquisar os casos e ver sob uma nova ótica o tratamento dos pacientes. E é uma figura também de muita expressão, inclusive com obras publicadas, traduzidas no exterior. Talvez aqui no Brasil, e mais especificamente em Uberaba, não é tão valorizado assim, mas eu pelo menos, tenho para mim que é uma figura de extrema importância e que é interessante ser analisada sobre um outro viés, que é sobre a sua atuação mesmo, tanto no movimento espírita, como no cenário político de Uberaba. Porque todos os trabalhos que eu, pelo menos, encontrei a respeito do Dr. Inácio, eles trabalham a questão mesmo da psiquiatria, né? E aí, a partir das suas obras, Novos Mundos da Medicina, a psiquiatria em face da reencarnação. Mas ele tem, além disso, uma produção literária sobre contos para crianças, poemas, biografia que ele escreveu. Então, são outras facetas do Dr. Inácio que eu creio também muito interessantes de serem exploradas. A terceira figura que eu vou analisar durante o trabalho é o Orlando Ferreira, vulgarmente conhecido como Doca. É uma figura bastante polêmica na cidade de Uberaba, em especial na primeira década do século XX,
combateu de frente a todas as famílias, não vamos dizer nobres, mas as famílias mesmo que comandavam politicamente liberal, os Pratos, Rodrigues da Cunha, os Borges, e escreveu inúmeras obras detonando mesmo todas essas famílias. Foi combatente, assim, ativo da Igreja Católica, ficou muito famoso também por suas brigas com o Dom Alexandre, escreveu um livro só anticatólico mesmo, mostrando tudo que ele achava de barbaridade na Igreja Católica. Eu vou estar falando um pouco sobre esse livro daqui a pouco também. E é uma figura, digamos, malquista no imaginário da cidade de Uberaba. É uma figura que está esquecida e que até no curso mesmo de História da UFM a gente está fazendo um levantamento a respeito da história dele para estar mesmo retomando essa memória e desmistificando algumas coisas que tem a respeito do DOCA. Ele é revolucionário, mas é tão revolucionário assim. Então são questões que são de analisar. E foi muito amigo, inclusive, do Dr. Inácio Ferreira. Apesar de não ser declaradamente espírita, mas defender o espiritismo, ele tinha uma amizade muito grande. Inclusive a obra que eu vou falar aqui, o Fontana Sagrada, ele dedicou ao Dr. Inácio Ferreira. Então, dentro dos objetivos da pesquisa que eu estou fazendo, é mostrar como que esses embates entre os católicos, aqui no caso representado pela figura do Dom Alexandre, e os espíritas, aqui no caso representado pela figura do Dr. Inácio, e a sua respectiva publicização na mídia, eles contribuíram para divulgar e consolidar o espiritismo em Uberaba. No caso, o que eu estou analisando são os escritos do Dom Alexandre no jornal Correio Católico, que é o veículo oficial do Diocese de Uberaba, e o jornal A Flama, que é o órgão oficial do Centro Espírita Uberabense, o centro mais antigo em atuação na cidade de Uberaba, onde o Dr. Inácio trocava, digamos, cartas não muito amistosas com o Dom Alexandre. Então, o Dom Alexandre batia de um lado, o Dr. Inácio respondia do outro. Até então, aí eu pretendo, através dessas obras, a partir dessas três personalidades, entrelaçar as trajetórias comunistas e espíritas e demonstrar a partir disso as suas zonas de conflito. Assim, através dos escritos do Dom Alexandre, do jornalista e militante comunista, não sei se vão poder continuar usando esse termo, Orlando Ferreira, e do médico espírita, Dr. Inácio Ferreira, então criar essas três trajetórias na construção